Por que o universo não simplesmente desistiu? Essa é a pergunta mais boba que você vai ouvir hoje. Afinal, se a gente parar para pensar, seria muito mais prático para o cosmos ter aparecido, feito um barulho rápido e desaparecido em silêncio. Como aquele colega de classe que entra na sala, percebe que esqueceu o material e vai embora antes mesmo do professor notar. Mas não, o universo resolveu persistir. Resolver existir de uma maneira tão entediantemente estável que, bilhões de anos depois, você está aqui, deitado ou sentado, ouvindo uma explicação que parece durar mais que a própria eternidade. E se você ainda não dormiu, talvez queira ver outro vídeo depois. Ou não. A escolha é sua, e sinceramente, tanto faz. Mas vamos fingir que isso é importante, porque existe algo estranho em notar que a vida, a nossa vida, depende de uma quantidade quase ridícula de coincidências cósmicas. Pequenos detalhes, números ajustados até a quinta casa decimal, condições que não tinham nenhuma obrigação de acontecer, mas aconteceram. É como se o universo fosse aquele aluno que nunca estuda, mas tira nota 10 porque chutou todas as alternativas certas. Só que, no caso cósmico, em vez de uma prova de biologia do ensino médio, a questão era: vida vai existir ou não? Agora, imagine uma sala de aula. Não a sala de aula moderna, com projetor e ar-condicionado, mas aquela sala antiga, com quadro de giz, ventilador quebrado e carteiras que mais parecem instrumentos de tortura medieval. Pois é nesse cenário que eu quero que você entre. Porque este roteiro não vai ser uma palestra inspiradora sobre como o universo é maravilhoso. Vai ser mais parecido com aquelas aulas intermináveis de geografia sobre clima subtropical úmido, só que, estranhamente, você não vai conseguir parar de ouvir. O tema é simples, mas só na aparência. Coincidências cósmicas, pequenos ajustes invisíveis, aqueles detalhes que, se mudassem um pouquinho, fariam com que você não estivesse aqui ouvindo isso. E talvez nem houvesse planeta, ou estrelas, ou átomos organizados em alguma coisa, além de uma sopa sem graça de partículas soltas. A vida é, de certa forma, um acidente matemático com pretensões filosóficas. E já que estamos em uma introdução, eu deveria dar algum exemplo simples para parecer que sei onde estou indo. Pense na gravidade. Essa força fraca, que parece não ter a menor relevância quando você derruba uma caneta no chão. A gravidade é tão tímida que você precisa da massa inteira de um planeta para que ela faça alguma diferença perceptível. E mesmo assim, é ela que segura a Lua em órbita, que mantém a atmosfera grudada na Terra e que faz você reclamar quando sobe uma escada. Se fosse um pouco mais forte, tudo teria colapsado em buracos negros. Se fosse um pouco mais fraca, as galáxias nem teriam se formado. E esse é só um detalhe, um ajuste quase invisível, que por acaso funciona. O universo, aparentemente, passou no vestibular da existência sem nem revisar a matéria. Mas calma, a gente ainda vai entrar em cada uma dessas coincidências. Devagar. Muito devagar. Talvez devagar demais. Como um professor que percebe que tem 2 horas de aula e só um parágrafo de conteúdo, e decide esticar cada frase até virar uma epopeia. Se você prestar atenção, vai notar que existe uma ironia fundamental aqui. A vida só existe porque uma série de números arbitrários foram escolhidos da maneira certa. Mas certo para quem? Certo para quê? Para que houvesse seres humanos capazes de perguntar por que o universo não desistiu. É quase como se estivéssemos presos em uma sala de aula cósmica, olhando para a lousa, tentando entender uma equação que o próprio professor esqueceu de explicar. Aliás, falando em equações, imagine que a constante cosmológica, aquela que regula a expansão do universo, tivesse um valor ligeiramente diferente. Não precisa ser muito, basta uma mudança mínima, coisa de 1 em cada trilhão. O resultado seria simples. Ou o universo teria se expandido tão rápido que a matéria nunca teria se agrupado, ou teria colapsado sobre si mesmo antes de formar a primeira estrela. Mas, por algum motivo, o número caiu exatamente no intervalo certo. É como se você estivesse jogando dardos bêbado e acertasse não apenas o alvo, mas o centro exato dele. E agora, me diga, isso é coincidência ou não? Bom, você não precisa responder.
até porque isso não é uma prova, e mesmo que fosse, provavelmente cairia na parte valendo nota em que ninguém estudou. Curiosamente, quanto mais você se aprofunda nesses ajustes cósmicos, mais eles parecem uma lista interminável de "e se não fosse assim, não estaríamos aqui". É quase tedioso de tão perfeito. Perfeito demais. E se eu fosse um narrador inspirador, esse seria o momento de dizer que isso prova a grandiosidade do universo. Mas eu não sou. Então, eu só vou dizer, talvez seja só sorte mesmo. O curioso é que, enquanto você está aí ouvindo essa explicação arrastada, a sua vida continua dependendo dessas coincidências invisíveis. A distância da Terra até o Sol, o tamanho da Lua, a estranheza da água, a existência de carbono como uma espécie de lego químico. Tudo isso é uma pilha de condições que se alinharam para que você pudesse, hoje, desperdiçar alguns minutos assistindo a um vídeo que provavelmente não vai mudar a sua vida em absolutamente nada. E é essa inutilidade prática que torna a coisa mais fascinante. Porque, convenhamos, você não vai usar esse conhecimento na sua rotina. Nenhum chefe vai pedir, em uma reunião, para você calcular a probabilidade de a gravidade ter o valor que tem. Mas ainda assim, você vai ouvir até o fim, porque existe algo de hipnótico em perceber que a vida é sustentada por um equilíbrio tão frágil quanto uma pilha de livros de física apoiada em uma mesa manca. E já que estamos nessa vibe de inutilidade instrutiva, vou aproveitar para fazer uma pausa acadêmica. Se você ainda não curtiu, não comentou e não se inscreveu, considere fazer isso. Não porque vai mudar alguma coisa na sua vida, mas porque vai mudar um número estatístico no YouTube, o que já é mais relevante que a sua opinião sobre a gravidade. Mas voltando, o universo, a vida, você. Tudo depende de parâmetros cósmicos que, por alguma razão, não deram errado, até agora. Porque, sinceramente, nada garante que essa estabilidade dure para sempre. Pode ser que, daqui a alguns bilhões de anos, o universo simplesmente canse e desligue a luz. Ou pode ser que continue se expandindo em silêncio eterno, como uma aula gravada em fita cassete que ninguém nunca vai rebobinar. O que nos leva à questão principal. Se tantas coisas podiam dar errado, por que algumas deram certo? Não existe resposta fácil, nem resposta difícil. Talvez não exista resposta nenhuma. E é justamente essa falta de resposta que vai nos manter ocupados pelos próximos 11 tópicos, como se estivéssemos presos em um livro didático infinito, cheio de notas de rodapé que ninguém pediu. E, se tudo isso parecer arrastado demais, parabéns. Era essa a intenção. Afinal, não há nada mais parecido com o universo do que uma explicação longa, lenta e aparentemente sem propósito imediato. No fundo, a pergunta continua a mesma. Por que o universo não desistiu? Talvez nunca saibamos. Mas ainda temos um longo caminho pela frente, cheio de constantes, forças, planetas e elementos químicos, todos eles funcionando em conjunto para sustentar a estranha ideia de que estar vivo é possível. E talvez, só talvez, isso seja só o começo de uma explicação que não tem pressa para terminar. Imagine por um momento que o universo tivesse decidido brincar com a arquitetura das dimensões. Não apenas 3 dimensões espaciais e uma temporal, como nós conhecemos, mas 5, 10 ou talvez 17. A princípio, isso parece apenas uma variação criativa, como se alguém tivesse adicionado mais cadeiras em uma sala já apertada. Mas o problema é que, quando o assunto é física fundamental, adicionar cadeiras significa bagunçar a disposição da lousa, entortar o ventilador e, inevitavelmente, causar uma briga sobre quem fica na janela. O número de dimensões não é uma escolha trivial. Com 3 dimensões espaciais, as leis da física se comportam de uma maneira quase civilizada. Você consegue desenhar um círculo, calcular áreas, pensar em trajetórias de planetas e até inventar geometrias complicadas que professores adoram colocar na prova. Agora, imagine se fossem 2 dimensões apenas. Nesse universo achatado, planetas não conseguiriam orbitar de forma estável, e a vida teria que se desenrolar como desenhos animados colados em um papel sulfite. E se fossem 4 dimensões espaciais, a gravidade não manteria órbitas regulares.
Corpos celestes se aproximariam demais ou se afastariam para nunca mais voltar, como colegas de escola que brigam por uma borracha emprestada e nunca se reconciliam. Isso porque as equações, sim, aquelas que você nunca quis decorar, só funcionam em certos cenários. Por exemplo, na famosa equação da lei de Newton da gravitação universal, que é força igual a constante vezes massa 1 vezes massa 2, dividido pela distância ao quadrado. Esse ao quadrado parece inofensivo, mas está intimamente ligado ao fato de vivermos em 3 dimensões. Se fossem 4 dimensões espaciais, o divisor não seria mais ao quadrado, mas ao cubo. E nesse caso, a gravidade se tornaria tão instável quanto tentar organizar uma pilha de provas no vento. Nada ficaria junto por muito tempo. 3 dimensões espaciais, mais uma temporal, parecem, portanto, a combinação mínima para que átomos se juntem, moléculas se organizem e planetas orbitem sem surtar. É quase como se o universo tivesse feito uma prova de múltipla escolha com infinitas alternativas e, por sorte, marcado a opção certa. 3 mais 1. O engraçado é que não existe uma explicação definitiva de por que exatamente esse número foi escolhido. Apenas sabemos que, se fosse diferente, você não estaria aqui me ouvindo falar sobre isso. Estaria, no máximo, existindo como uma mancha bidimensional em um universo plano demais para permitir nervos auditivos. Mas vamos deixar isso mais visual. Imagine uma formiga andando em uma corda. Para ela, o mundo é basicamente bidimensional. Pode ir para frente, pode ir para trás, pode se equilibrar para a direita ou para a esquerda. Só quando olhamos de fora percebemos que a corda, na verdade, existe em 3 dimensões. Esse é o mesmo tipo de pensamento que fisicamente nos limita. Somos como formigas em uma corda cósmica, incapazes de perceber se há mais do que 3 dimensões, porque não conseguimos sair da corda. Se houvesse mais dimensões enroladas em escalas microscópicas, talvez elas estejam escondidas debaixo da nossa percepção, como aquele bilhete secreto que você esqueceu no bolso da calça e só encontra depois de lavar na máquina. A teoria das cordas, por exemplo, insiste que o universo pode ter até 10 ou 11 dimensões. Mas calma, não se empolgue. A maioria delas estaria compactada, enrolada em escalas tão pequenas que jamais seriam percebidas diretamente. Ou seja, podemos até viver em um universo multidimensional, mas na prática, tudo continua parecendo uma sala de aula com quadro verde e giz branco. A parte extra fica guardada em cantos invisíveis, como aquela pilha de papéis esquecidos na mesa do professor que ninguém ousa mexer. E aqui surge uma ironia interessante. Se houvesse mais de 3 dimensões espaciais perceptíveis, nem a gravidade nem a eletromagnética se comportariam da mesma forma. O resultado? Átomos não se manteriam unidos, a química deixaria de funcionar e as estrelas não conseguiriam acender. O universo seria um vasto espaço sem estruturas, como uma biblioteca em que todos os livros estão espalhados no chão, em ordem aleatória. E convenhamos, ninguém sobreviveria em uma biblioteca bagunçada desse jeito. Do outro lado, se houvesse apenas 2 dimensões, até a biologia seria impossível. Imagine tentar construir um pulmão em um espaço bidimensional. Não há como empilhar camadas de células, nem dobrar tecidos, nem criar sistemas circulatórios eficientes. Tudo seria tão plano que, na melhor das hipóteses, a vida se resumiria a organismos desenhados como figurinhas autocolantes. Bonito, talvez, mas completamente inviável para evoluir a algo mais complexo do que um rabisco. Portanto, a pergunta incômoda permanece: por que exatamente 3 dimensões espaciais? Por que não 5, 7 ou um número realmente extravagante, como 13? Não existe manual de instruções do universo para explicar isso. Apenas constatamos que no cenário que temos, as coisas funcionam. E funcionam bem o suficiente para que você esteja aí, desperdiçando um pedaço da sua existência, ouvindo alguém comparar o cosmos a trabalhos de escola. E sim, se você achou confuso até agora, parabéns. Porque nada é mais confuso do que imaginar dimensões extras. É como tentar explicar a tabuada do 7 para uma turma que ainda não entendeu a do 2. Você até pode usar exemplos, pode desenhar no quadro, pode repetir até cansar.
Mas no fim, a sensação é sempre a mesma. Parece que falta alguma peça no quebra-cabeça. Aliás, falando em tabuada, pense no número 3. 3 pernas de um tripé, 3 vértices de um triângulo, 3 mosqueteiros que na verdade eram 4. Existe algo de estável nesse número. Uma mesa com 3 pernas nunca manca, mas com 4, quase sempre uma fica suspensa no ar. O universo parece ter seguido essa lógica simples. 3 dimensões espaciais são estáveis. Mais do que isso, começam as complicações. Menos que isso, a estrutura desaba. O curioso é que na matemática pura, qualquer número de dimensões é possível. Você pode calcular volumes em 5 dimensões, ou até em 20, sem maiores problemas, o que torna essa matemática quase mais inútil do que decorar as capitais de todos os países. Mas quando se trata de física real, de gravidade e de órbitas planetárias, apenas 3 funcionam de forma estável. A matemática permite, mas a natureza escolhe. E a natureza, nesse caso, escolheu a opção mais tediosa e prática. 3. Agora, pense no tempo. Ele é a 4ª dimensão, mas com uma peculiaridade irritante. Só podemos andar para frente. Não dá para voltar ao passado, pelo menos não até agora, e o futuro chega sempre no mesmo ritmo, como aquele professor que insiste em terminar cada exemplo com uma pausa dramática. O tempo é o metrônomo que mantém a orquestra cósmica funcionando. Sem ele, não haveria mudança, nem evolução, nem vídeos de 2 horas que começam sem sentido e terminam sem conclusão. Se o tempo fosse mais uma dimensão no estilo espaço, poderíamos percorrê-lo livremente. E aí, claro, surgiria a confusão. Imagine um universo em que todos pudessem viajar para o passado com a mesma facilidade com que vão até a cozinha. A realidade se tornaria tão inconsistente quanto os critérios de correção de uma redação do vestibular. Portanto, até mesmo a irreversibilidade do tempo parece ser um desses ajustes convenientes para que a realidade não se transforme em uma piada caótica. Mas, novamente, ninguém explica o porquê. Apenas aceitamos, como alunos resignados diante de um professor que repete: decorem, porque cai na prova. E assim, estamos presos a esse universo com 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Nem mais, nem menos. O suficiente para que a física funcione, para que a biologia evolua, para que você consiga se sentar confortavelmente ou desconfortavelmente e acompanhar uma explicação que parece se arrastar além da paciência humana. O universo, nesse aspecto, não é democrático. Não nos deu opções de voto. Apenas entregou a prova já preenchida, e o gabarito é esse que temos. Mas será que a força tímida da gravidade, que só existe porque essas dimensões permitem, também faz parte desse conjunto de coincidências cósmicas? A gravidade é uma daquelas forças que parecem decepcionantes no primeiro encontro. Você espera algo grandioso, um espetáculo digno de fogos de artifício cósmicos, e o que recebe é uma caneta caindo no chão com um barulho triste. E, no entanto, essa mesma força é responsável por segurar planetas, formar galáxias, prender você na cadeira e, de certa forma, garantir que a sua vida não se resuma a flutuar desajeitadamente como um balão esquecido no teto de uma escola. O curioso é que a gravidade é a mais fraca das forças fundamentais. Para se ter uma ideia do nível de timidez, a força eletromagnética é cerca de 1 trilhão de trilhões de vezes mais forte. Isso significa que, quando você esfrega um balão no cabelo e ele gruda na parede, você está vencendo, com eletricidade estática, toda a massa da Terra e a gravidade que ela exerce. É como um aluno desinteressado vencendo sozinho a resistência de toda uma diretoria escolar apenas porque resolveu responder uma chamada. E aqui está a coincidência cósmica. Se a gravidade fosse apenas um pouquinho mais forte, estrelas viveriam pouco, queimando seu combustível em um instante de brilho intenso, seguido de silêncio eterno. A vida, nesse caso, teria que evoluir em um prazo de milhões, não bilhões de anos. Ou seja, no máximo, você teria bactérias filosofando sobre o vazio antes de desaparecerem. Por outro lado, se fosse mais fraca, a matéria nem chegaria a se unir em estrelas. O universo seria uma sopa entediante de partículas,
um caldo primordial que jamais se organizaria. Mas o que nos interessa é esse meio termo quase irônico, fraca demais para impressionar no cotidiano, mas estável o suficiente para sustentar o espetáculo do cosmos. É como aquele aluno tímido que ninguém nota na sala, mas que, se faltar um dia, a organização do grupo desmorona completamente. Você sabe, aquele que faz a introdução do trabalho em grupo, escreve o título, revisa os slides e ainda se esquece de colocar o nome dele na capa. A gravidade é esse aluno invisível que segura tudo junto sem receber aplausos. Historicamente, a gravidade foi a primeira força a ser levada a sério. Newton, no século XVII, resolveu que não era apenas uma maçã caindo. Era a mesma força que governava a Lua em órbita. E desde então, ficamos fascinados com essa simplicidade. Uma força única, que age em qualquer lugar, sem discriminação, proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, força igual a constante vezes massa, 1 vezes massa 2, dividido pela distância ao quadrado. Uma fórmula tão elegante que dá até raiva de ser verdade. Einstein, claro, não resistiu e complicou a história. Em vez de pensar em uma força puxando, ele descreveu a gravidade como a curvatura do espaço-tempo. Os planetas não estariam sendo puxados pelo Sol, mas sim deslizando em uma espécie de lençol invisível deformado pela massa solar. Imagine colocar uma bola de boliche em cima de um colchão velho. Ele se curva e bolas menores rolam em direção ao centro. É bonito como metáfora, mas também é um lembrete de que o universo é dramaticamente preguiçoso. Em vez de forças agindo, temos objetos apenas seguindo o caminho mais fácil possível, o que na matemática chamam de geodésica, e na vida real chamamos de desculpa para não levantar do sofá. A ironia maior está no fato de que, mesmo sendo tão importante, a gravidade continua sendo a menos compreendida das forças. Enquanto temos equações confiáveis para a eletromagnética, para a nuclear forte e para a nuclear fraca, a gravidade insiste em permanecer como uma peça mal encaixada no quebra-cabeça. Tentamos uni-la às outras forças em uma teoria quântica, mas até hoje ela se recusa a participar da festa. É como aquele colega de escola que nunca aparece nas fotos, mas que sem ele, o grupo inteiro não existiria. Pense agora no papel da gravidade nas estrelas. É ela que equilibra a pressão da fusão nuclear no interior, impedindo que o gás quente se espalhe pelo espaço. Sem gravidade, não haveria estrelas, e sem estrelas, não haveria elementos pesados como carbono, oxigênio ou ferro. Em outras palavras, sem gravidade, você não teria sangue correndo nas veias, nem ossos, nem neurônios capazes de se perguntar por que o universo não desistiu. Apenas partículas soltas, sem nunca se organizar. Mas ao mesmo tempo, se a gravidade fosse um pouco mais autoritária, teria colapsado tudo em buracos negros. E buracos negros não são exatamente ambientes acolhedores para a evolução biológica. Eles são mais como aquele inspetor de escola que fecha a porta e não deixa ninguém sair do recreio. Definitivos, silenciosos e sem humor. Essa coincidência da gravidade fraca, mas não fraca demais, é uma das razões pelas quais existimos. Uma sutileza matemática que parece escolhida, mas que, muito provavelmente, é apenas fruto de um acaso conveniente. A vida é como uma redação de vestibular que só passou porque atingiu a nota de corte. Não foi brilhante, não foi planejada, mas foi suficiente. E a cada vez que você deixa cair uma colher no chão, essa coincidência cósmica se manifesta em sua forma mais banal. Não parece grande coisa, mas é o mesmo princípio que mantém galáxias inteiras dançando em órbitas graciosamente caóticas. O extraordinário escondido no ordinário, como se o universo tivesse decidido ser discreto por pura ironia. O mais divertido é pensar no quanto subestimamos a gravidade. Passamos a vida tentando ignorá-la, inventando escadas rolantes, elevadores, aviões, foguetes, tudo para lutar contra ela. Mas no final, sempre voltamos ao chão. E o chão, por mais chato que pareça, é a prova de que o cosmos ajustou sua força invisível no nível exato para que tudo fosse possível. É como se estivéssemos presos a uma sala de aula que nunca acaba,
e a gravidade fosse a regra não escrita que obriga todos a permanecer sentados. Agora, se a gravidade é esse fio discreto que sustenta o universo, o que dizer da força nuclear forte, que mantém até os átomos inteiros unidos? Se a gravidade é tímida, a força nuclear forte é o oposto, exagerada, dramática, quase inconveniente. Ela é aquela colega de sala que fala alto demais, segura todos os papéis no trabalho em grupo e, de repente, resolve que só ela sabe como o cartaz deve ficar. É a força que mantém os prótons e nêutrons unidos dentro do núcleo atômico, mesmo quando tudo conspira para que eles queiram se separar. Porque veja bem, prótons têm carga positiva, e cargas positivas se repelem. É daquelas regras básicas que até o professor de física mais desanimado consegue explicar. Positivo repele positivo, negativo atrai positivo, e pronto. Isso significa que, em teoria, o núcleo atômico deveria ser um desastre. Prótons gritando uns contra os outros, querendo sair correndo em direções diferentes, como colegas obrigados a sentar juntos depois de uma briga. Só que aí entra a força nuclear forte, que, como o nome sugere, aparece de maneira autoritária para segurar todo mundo no lugar. E não é pouca coisa. Essa força é cerca de 100 vezes mais intensa que a repulsão elétrica entre prótons. Imagine tentar segurar dois ímãs idênticos que insistem em se repelir, e de repente alguém cola fita adesiva industrial nos dois. Essa é a função da força nuclear forte, a fita adesiva cósmica, ou, se preferir, a supercola universal. Sem ela, não haveria átomos além do hidrogênio, e a química seria uma versão entediante do universo, com apenas um ingrediente no cardápio. Mas aqui vem a ironia. Essa força só funciona em distâncias incrivelmente pequenas, da ordem de um fentômetro, que é 10 elevado a menos 15 metros, ou seja, 1 trilionésimo de metro. É como se fosse um contrato de amizade que só vale se você estiver colado no outro colega. Chegou um pouco mais longe. A força desaparece. É a típica relação que só funciona no intervalo da escola e nunca sobrevive ao fim do ano letivo. Agora, pense no equilíbrio delicado que isso representa. Se a força nuclear forte fosse um pouquinho mais fraca, prótons não se uniriam de forma estável. Sem átomos pesados, não haveria carbono, oxigênio, ferro ou qualquer elemento necessário para a vida. Seríamos condenados a um universo hidrogênico, uma espécie de monotonia cósmica onde nem daria para reclamar da falta de variedade, porque não haveria ninguém para reclamar. Por outro lado, se fosse um pouco mais forte, prótons e nêutrons se uniriam de maneira tão intensa que não sobraria espaço para a diversidade química. O universo inteiro teria se transformado em bolas compactas de matéria densa, estrelas que colapsariam antes mesmo de começar a brilhar. Em outras palavras, a vida depende de um ajuste quase ridículo. A força nuclear forte é suficientemente forte para vencer a repulsão elétrica dos prótons, mas não tão forte a ponto de esmagar toda a diversidade da matéria em uma massa uniforme. É como um professor que sabe impor disciplina, mas que, por algum motivo, ainda permite que os alunos tenham recreio. Se puxar demais a corda, a turma se revolta. Se soltar demais, vira bagunça. Aliás, não é só dentro do núcleo que essa força mostra sua utilidade. É ela que permite a fusão nuclear nas estrelas. Quando dois prótons conseguem se aproximar o suficiente para que a força nuclear forte os segure, nasce o processo que gera energia. O Sol, por exemplo, nada mais é do que uma imensa usina de fusão nuclear funcionando há bilhões de anos, graças a esse equilíbrio desconfortavelmente preciso. Sem essa energia, não haveria luz, calor ou plantas para transformar radiação em comida. Ou seja, não haveria almoço, e sem almoço, ninguém tem paciência para ouvir explicações longas sobre física. O detalhe mais engraçado é que essa força não aparece em nenhum dos nossos sentidos cotidianos. Você nunca acordou pensando: nossa, senti hoje a força nuclear forte segurando meu café no copo. Ela está escondida, operando em escalas microscópicas, sem jamais se exibir. O máximo que percebemos dela é quando átomos instáveis resolvem se desintegrar, liberando radiação que ninguém quer por perto. É a típica figura que só aparece para causar problemas na feira de ciências.
Historicamente, entender essa força foi um pesadelo. Durante muito tempo, os físicos só sabiam que algo devia estar segurando o núcleo. Até que, no século XX, começaram a desenvolver modelos matemáticos cada vez mais complexos para explicar o comportamento das partículas. Hoje sabemos que essa força é mediada por gluons, partículas que funcionam como uma cola invisível. O nome gluon, aliás, vem de glue, cola em inglês. Ou seja, a ciência conseguiu transformar a supercola do universo em um conceito oficial. Não é bonito, mas é prático. E claro, essa descrição sempre gera uma confusão. Se prótons são compostos de quarks e os gluons são a cola que mantém os quarks juntos, o núcleo do átomo é basicamente uma reunião desorganizada de partículas coladas por forças invisíveis. É como olhar para uma cartolina de trabalho escolar e perceber que metade está grudada apenas por chiclete e boa vontade. O mais incrível é que, apesar dessa aparente improvisação, funciona. Funciona tão bem que tudo o que você vê, toca e pensa existe por causa disso. Agora, pare para pensar no contraste entre a gravidade e a força nuclear forte. A primeira, fraca, mas de alcance infinito. A segunda, forte, mas limitada a distâncias microscópicas. É quase uma metáfora de comportamento humano. Alguns são discretos, mas duradouros. Outros são intensos, mas não conseguem se sustentar por muito tempo. O universo parece ter equilibrado essas personalidades em um roteiro cósmico que, de tão improvável, beira a ironia. E claro, não poderíamos deixar de notar que esse equilíbrio tem consequências filosóficas. Porque, se o núcleo do átomo só se mantém unido graças a uma força tão específica, tão ajustada, então a própria ideia de estabilidade é mais frágil do que parece. A mesa em que você apoia o cotovelo, a caneta que você segura, até a tela em que você lê essas palavras, tudo depende de um equilíbrio microscópico que poderia não existir. A realidade, no fundo, é tão improvável quanto um grupo de alunos realmente se organizando sem brigar. E é justamente essa improbabilidade que torna as coisas interessantes. Porque se até os átomos dependem de uma cola quase improvisada, como confiar que o universo não vai simplesmente se desfazer? Talvez a questão seja que ele já encontrou um jeito de se manter estável o bastante para durar bilhões de anos. E mesmo assim, sempre resta a dúvida incômoda. Será que esse equilíbrio não depende também de outra coincidência cósmica, ainda mais invisível, como a expansão do próprio universo? Imagine que o universo é uma festa. Se a força nuclear forte é aquele convidado inconveniente que abraça todo mundo e não deixa ninguém ir embora, a constante cosmológica é o DJ que decide a velocidade da música. Toca rápido demais e todos ficam cansados antes do tempo. Toca devagar demais e a festa morre no tédio. Agora, por algum motivo misterioso, esse DJ invisível acertou exatamente o ritmo que mantém o universo dançando até hoje. E não é qualquer ritmo, é uma batida lenta, quase imperceptível, como se o cosmos tivesse optado por um jazz minimalista em vez de um funk ensurdecedor. A constante cosmológica é, basicamente, o número que define a taxa de expansão do universo. Einstein a inventou em 1917, meio contra a vontade. Ele queria que suas equações descrevessem um universo estático, porque parecia absurdo pensar que o cosmos pudesse estar se expandindo. Então, para segurar as contas no lugar, introduziu essa constante. Mais tarde, quando as observações mostraram que o universo realmente estava se expandindo, ele chamou a ideia de o maior erro da vida. O que, convenhamos, é uma forma educada de dizer: esqueci de estudar para a prova e inventei uma resposta qualquer. Só que, ironicamente, a constante voltou. Hoje sabemos que existe algo chamado energia escura, responsável por acelerar a expansão cósmica. E essa energia escura se comporta exatamente como uma constante cosmológica. É como se Einstein tivesse errado com tanta precisão que acabou acertando. O tipo de erro que só um gênio ou um aluno desesperado às 2 da manhã é capaz de cometer. E aqui entra a parte incômoda. Se a taxa de expansão fosse ligeiramente diferente, nada funcionaria. Imagine que, logo após o Big Bang, o universo tivesse expandido mais rápido. A matéria não teria tempo de se juntar, não haveria estrelas,
nem galáxias, apenas uma dispersão eterna de partículas solitárias. Por outro lado, se tivesse expandido mais devagar, a gravidade teria vencido cedo demais, colapsando tudo em um único bloco denso, um Big Crunch, antes mesmo de qualquer vida ter a chance de reclamar do calor. A margem de tolerância é mínima. Os cálculos sugerem que a constante cosmológica precisa estar ajustada com uma precisão de uma parte em 10 elevado a 120. Para efeito de comparação, é como se você tivesse que jogar uma moeda 120 vezes e acertar cara em todas. Aliás, não só uma moeda. Imagine jogar uma moeda que pesa quanto a Terra, e ainda assim, de alguma forma, o resultado saiu perfeito. Essa precisão absurda é tão desconcertante que muitos físicos preferem evitar o assunto. Não porque não saibam explicar, mas porque a explicação soa ridiculamente improvável. É como corrigir uma redação e perceber que o aluno acertou a resposta por chute, mas o chute foi tão perfeito que não dá nem para descontar pontos. A energia escura, por sua vez, é um conceito ainda mais irritante. Ela compõe cerca de 70% do conteúdo do universo e, no entanto, não temos a menor ideia do que seja. Não podemos ver, não podemos tocar, e só percebemos que ela existe porque as galáxias estão se afastando mais rápido do que deveriam. É o equivalente cósmico àquele aluno que nunca aparece nas aulas, mas sempre tira a nota máxima. Você não sabe como, não sabe por quê, mas não tem como negar. O mais curioso é pensar que, sem essa aceleração da expansão, talvez o universo fosse muito diferente. Galáxias colidiriam com mais frequência, sistemas solares seriam instáveis, e a vida teria dificuldade em se desenvolver em ambientes tão caóticos. Por outro lado, com expansão demais, estrelas e galáxias nem se formariam. A vida seria impossível em qualquer cenário. Estamos, portanto, em um intervalo incrivelmente estreito, quase ridículo, no qual a dança cósmica pode acontecer. É nesse ponto que muitos começam a questionar: será coincidência ou não? Alguns propõem a ideia de multiversos, incontáveis universos com diferentes valores para essa constante. E apenas no nosso, por acaso, ela deu certo. É uma explicação elegante e inútil, porque não temos como testar. É como dizer que há infinitas versões de provas de matemática, e só na nossa versão, as respostas coincidem com a caneta que tínhamos. Reconfortante, talvez, mas academicamente frustrante. E pensar que tudo isso começou com uma constante adicionada quase como um improviso. Einstein queria que o universo fosse estático, como uma sala de aula onde nada se move, todos presos nas carteiras, em silêncio. Mas o universo, aparentemente, não suporta a monotonia. Ele prefere expandir, esticar o espaço, afastar as galáxias lentamente. A constante cosmológica, nesse sentido, é como um supervisor invisível que garante que a aula nunca acabe, só se estenda cada vez mais. Agora, se essa expansão vai continuar para sempre, ou se um dia a energia escura vai mudar de comportamento, ninguém sabe. Alguns modelos preveem que o universo acabará em um Big Rip, no qual até os átomos serão despedaçados. Outros imaginam que a aceleração pode diminuir, levando a um colapso futuro. Por enquanto, a única certeza é que continuamos vivendo em um cosmos que parece ajustado, no limite da ironia. E é esse tipo de detalhe que deveria nos deixar desconfortáveis. Porque, se a constante cosmológica fosse um pouco diferente, você não estaria aqui, e eu não estaria falando sobre isso. O universo não teria durado o suficiente para inventar escolas, trabalhos em grupo, provas de múltipla escolha ou professores monótonos. Seria um espaço vazio, silencioso, sem nenhuma aula para se arrastar por horas. Mas já que falamos de ajustes precisos em escalas cósmicas, não seria interessante olhar também para um ajuste bem mais próximo, aquele que determina onde exatamente a Terra se encontra em relação ao Sol? Se existe uma ironia cósmica maior do que a gravidade ser fraca e a constante cosmológica estar ajustada com precisão absurda, talvez seja o fato de a Terra ter estacionado em um lugar tão confortável em relação ao Sol que parece até reserva de mesa em restaurante chique. É o que chamamos de zona habitável, nem tão perto para fritar como um ovo esquecido no asfalto, nem tão longe para congelar como aquele sorvete que fica esquecido no fundo do congelador até virar uma pedra de gelo. Tecnicamente,
A zona habitável é a região em torno de uma estrela onde a temperatura permite a existência de água líquida. Sim, sempre voltamos para a água, essa substância esquisita que insiste em ser o critério de tudo. Mas a verdade é que sem água líquida, a vida, pelo menos a vida como conhecemos, não teria como florescer. Água sólida não flui. Água gasosa é volátil demais. Então, sobrou esse estado intermediário, como se o universo tivesse escolhido a meia-média de todas as opções. A Terra está a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol, o que parece uma distância enorme, mas que, na escala cósmica, é um ajuste milimétrico. Imagine colocar uma lousa de 10 metros e pedir para que alguém acerte um ponto exato com um giz lançado de olhos fechados. Essa seria a probabilidade de estacionar um planeta na posição certa. E de alguma forma, a Terra está ali, quietinha, girando em órbita como se fosse óbvio que esse lugar era destinado a ela. Se estivéssemos apenas um pouco mais próximos do Sol, a temperatura média subiria o suficiente para evaporar oceanos inteiros. A atmosfera se tornaria sufocante, e talvez o planeta se transformasse em uma versão menos charmosa de Vênus, coberta por nuvens de dióxido de carbono e chuva ácida. Se estivéssemos mais distantes, por outro lado, seríamos um mundo gelado, parecido com Marte, onde a água só aparece em forma de gelo, e as chances de construir uma praia seriam tão prováveis quanto organizar uma festa surpresa para o diretor da escola. E não é apenas a distância, o tamanho do Sol também importa. Se fosse uma estrela menor, a zona habitável estaria mais próxima, mas a estrela viveria bilhões de anos a mais, emitindo radiação menos intensa. Se fosse maior, a zona habitável estaria mais longe, mas a vida teria menos tempo para evoluir antes de a estrela consumir seu combustível e expandir em uma gigante vermelha. Acontece que o Sol tem o tamanho ideal, nem tão grande, nem tão pequeno, e a Terra está no ponto exato para aproveitar essa vantagem. É como se tivéssemos chegado atrasados para a aula, mas justamente no momento em que o professor ainda não havia feito a chamada. Historicamente, essa ideia da zona habitável ganhou força no século XX, quando astrônomos começaram a pensar na possibilidade de vida em outros planetas. O termo zona de cachinhos dourados foi inventado para descrever essa situação, em referência àquele conto em que a personagem experimenta a sopa quente demais, a sopa fria demais e escolhe a sopa na medida certa. O universo, aparentemente, decidiu fazer exatamente isso com a Terra. Ou pelo menos, tivemos a sorte de estar no prato certo. O mais curioso é que essa medida certa não é estática. A zona habitável depende da luminosidade da estrela, e como estrelas mudam de brilho com o tempo, a zona também se desloca. Isso significa que a Terra não ficará para sempre nessa posição privilegiada. Em alguns bilhões de anos, o Sol ficará mais brilhante e a Terra ficará quente demais. Mas calma, se você está ouvindo isso agora, não precisa se preocupar. Até lá, provavelmente você já terá outras preocupações, como responder e-mails acumulados ou tentar descobrir por que a impressora da escola nunca funciona. Outra coincidência é a órbita quase circular da Terra. Se fosse muito elíptica, passaríamos por extremos de temperatura devastadores, verões impossíveis e invernos eternos. O clima seria tão caótico que a vida complexa teria dificuldade em se adaptar. Mas não. Nossa órbita é quase uma circunferência perfeita, como se o universo tivesse usado compasso em vez de régua. Mais um detalhe aparentemente pequeno, mas fundamental. E já que falamos em clima, o eixo de inclinação da Terra, de aproximadamente 23,5 graus, é outro fator que torna a vida possível. Essa inclinação garante as estações do ano, permitindo diversidade de ambientes, ecossistemas e ciclos de vida. Sem ela, teríamos um planeta sem grandes variações sazonais, o que, convenhamos, tornaria até a geografia escolar mais insuportável do que já é. Claro, é sempre possível argumentar que estamos apenas vendo a situação pelo lado conveniente. Afinal, estamos aqui porque esses fatores deram certo, e não o contrário. É como se uma turma inteira tivesse passado de ano e atribuísse isso a uma combinação mística de fatores cósmicos, quando, na verdade,
só aconteceu porque a prova foi ridiculamente fácil. Talvez estejamos apenas no planeta que funcionou, e não há nada de especial nisso. Mas é difícil não notar que os ajustes são tão precisos que parecem deliberados. A metáfora inevitável é a de uma sala de aula lotada de carteiras. Cada planeta é um aluno tentando encontrar um lugar. Uns ficam na frente e sofrem com a luz forte, outros no fundo e mal enxergam a lousa. A Terra, por algum motivo, conseguiu a cadeira perfeita, com boa iluminação, temperatura confortável e proximidade adequada do ventilador quebrado. Coincidência? Talvez. Mas é exatamente esse tipo de detalhe banal que decide se a aula será suportável ou um castigo coletivo. E não podemos esquecer que, para além da distância, a Terra também tem massa suficiente para manter uma atmosfera. Planetas menores como Marte não conseguem segurar gases por muito tempo. Já gigantes gasosos como Júpiter têm atmosferas sufocantes, impróprias para a vida como conhecemos. Mais uma vez, estamos no meio termo conveniente, nem leves demais, nem pesados demais. É como estar no peso exato para não precisar nem da fila preferencial no restaurante, nem da humilhação do assento apertado no ônibus. Tudo isso faz parecer que a Terra está em um lugar quase predestinado. Mas claro, não há nada predestinado, apenas coincidências acumuladas que, somadas, resultaram no cenário em que você pode ouvir essa explicação arrastada. A vida não escolheu o palco, apenas se adaptou ao que estava disponível. E, por ironia, o palco é surpreendentemente confortável. Mas, se falamos em palco, não podemos ignorar que todo espetáculo precisa de iluminação adequada. E, no caso da Terra, essa iluminação só funciona tão bem porque temos um assistente de cena silencioso e constante. A Lua, que parece pequena demais para importar, mas na verdade desempenha um papel essencial na estabilidade desse planeta. A Lua. Esse satélite aparentemente inofensivo, que muitos tratam apenas como pano de fundo para fotos românticas, e que, de vez em quando, vira manchete em jornais com frases do tipo "Superlua azul de sangue. Olhe para cima antes que seja tarde demais." Mas a verdade é que, sem ela, a vida na Terra talvez fosse tão instável quanto um trabalho em grupo da 7ª série em que ninguém fez a parte combinada. Primeiro, vamos ao papel mais óbvio da Lua: as marés. A força gravitacional que ela exerce sobre os oceanos puxa a água de maneira sutil, criando aquele sobe e desce que já fez pescadores enriquecerem, surfistas sorrirem e crianças perderem castelos de areia. Pode parecer apenas um detalhe curioso, mas as marés foram fundamentais para a evolução da vida. Há bilhões de anos, organismos marinhos foram empurrados para fora d'água, aprenderam a sobreviver na lama e, eventualmente, conquistaram a terra firme. Em outras palavras, sem a Lua, talvez ainda estivéssemos todos boiando no oceano, discutindo qual peixe teria a obrigação de preparar a apresentação em PowerPoint. Mas não são apenas as marés. A Lua também funciona como uma âncora gravitacional que estabiliza a inclinação do eixo da Terra. Nosso planeta está inclinado cerca de 23,5 graus em relação ao plano da órbita, e é essa inclinação que produz as estações do ano. Sem a Lua, o eixo da Terra poderia oscilar caoticamente ao longo do tempo, mudando 12 graus aqui, 15 graus ali, como um ventilador quebrado girando em velocidades aleatórias. Isso tornaria o clima global imprevisível. Imagine tentar explicar para sua professora de geografia que o verão durou 30 anos e o inverno seguinte chegou sem aviso. Seria impossível planejar qualquer coisa, desde a agricultura até as férias escolares. E aqui entra a coincidência cósmica. A Lua não é apenas grande o suficiente para estabilizar o planeta, mas também está na distância certa para produzir efeitos significativos. Ela tem cerca de 1/4 do tamanho da Terra, o que é enorme para um satélite natural. Para comparação, Marte tem 2 luas minúsculas, Phobos e Deimos, que mais parecem batatas deformadas girando em torno do planeta. Nenhuma delas exerce qualquer papel relevante na estabilidade marciana. E adivinhe? Marte, sem um satélite decente, sofre oscilações de eixo muito mais dramáticas, com consequências climáticas bem mais caóticas. Agora, vamos a uma coincidência quase poética. A Lua,
está a uma distância da Terra que a faz parecer quase do mesmo tamanho do Sol quando vista no céu. Isso permite a existência dos eclipses totais, fenômenos que encantaram civilizações inteiras, alimentaram mitos e assustaram populações que achavam que o mundo estava acabando. E, claro, também deram uma ajudinha científica. Foi durante um eclipse total, em 1919, que as observações de Arthur Eddington confirmaram a teoria da relatividade geral de Einstein, mostrando que a luz se curva diante da gravidade. Em outras palavras, sem a coincidência do tamanho aparente da Lua e do Sol, talvez a confirmação pública da relatividade tivesse demorado mais. É curioso pensar que tudo isso depende de uma colisão antiga. A teoria mais aceita é que há cerca de 4,5 bilhões de anos, um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra primitiva. O impacto foi tão violento que pedaços enormes do planeta foram lançados ao espaço, acabando por se juntar e formar a Lua. Uma catástrofe transformada em solução. Como se uma briga feia na sala de aula acabasse resultando na formação de uma banda que, anos depois, faz sucesso. E essa colisão não só nos deu a Lua, como também ajudou a Terra a ganhar a inclinação que hoje permite as estações. Mais uma coincidência, mais um detalhe improvável, mais uma linha na lista de coisas que poderiam ter dado errado, mas por algum motivo não deram. A vida parece depender desse tipo de acidente produtivo, como um aluno que esquece de estudar, mas acerta todas as respostas na sorte. Mas não pense que a Lua é só estabilidade e poesia. Ela também está lentamente se afastando da Terra, cerca de 3 centímetros por ano. Isso significa que no futuro distante, os eclipses totais deixarão de existir. É como se o universo tivesse decidido que esse espetáculo especial era temporário, uma apresentação limitada no teatro cósmico. Para nós, parece eterno. Mas, em termos astronômicos, é apenas um empréstimo com prazo de validade. Outro detalhe interessante: a Lua contribuiu para desacelerar a rotação da Terra. No início, nosso planeta girava muito mais rápido, com dias que duravam apenas 10 horas. A interação gravitacional com a Lua foi gradualmente diminuindo essa velocidade até os 24 horas que conhecemos hoje. Sem ela, a vida teria se desenvolvido em um ritmo completamente diferente, talvez com ciclos de atividade e descanso mais curtos, o que transformaria até a simples ideia de aula de 50 minutos em algo ininteligível. E claro, existe o impacto cultural. A Lua inspirou poemas, músicas, lendas e superstições. Foi guia para calendários, regulou a agricultura e virou personagem em histórias de lobisomens. É um lembrete de como um satélite natural pode influenciar não apenas a física, mas também a imaginação humana. Sem ela, talvez a literatura fosse mais pobre e os trabalhos escolares sobre mitologia teriam menos páginas para preencher. No entanto, em meio a tudo isso, fica a sensação de que a Lua é mais do que apenas um satélite simpático. Ela é um dos pilares invisíveis que sustentam a vida como conhecemos. Sem ela, não haveria estabilidade climática, não haveria marés, talvez não houvesse nem vida complexa. E ainda assim, quando olhamos para cima, a tratamos como decoração de céu noturno, uma luminária natural que acompanha nossas noites. Mas, já que falamos tanto em marés e água, talvez seja a hora de olhar diretamente para essa substância estranha que insiste em desafiar as regras mais básicas da física e que, de maneiras quase cômicas, se tornou o ingrediente indispensável da vida: a água. Esse líquido transparente, sem gosto e sem cheiro, que deveria ser a substância mais entediante do universo, mas que conseguiu se tornar o protagonista silencioso da vida. É curioso pensar que a coisa mais comum na sua geladeira, se você tiver uma garrafa esquecida lá, é, ao mesmo tempo, um dos maiores mistérios químicos que conhecemos. A água não faz sentido nenhum, e ainda assim, tudo depende dela. É como aquele aluno que nunca abre a boca na sala, mas sem quem o grupo inteiro não consegue apresentar o trabalho. Comecemos pelo óbvio. A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Simples, aparentemente. Mas a geometria dessa ligação é o que muda tudo.
O ângulo entre os átomos de hidrogênio é de 104,5 graus. Um detalhe que parece irrelevante, mas que cria uma distribuição desigual de cargas elétricas, transformando a água em uma molécula polar. Isso significa que ela funciona como um ímã microscópico, com uma ponta positiva e outra negativa. É esse pequeno capricho geométrico que permite que moléculas de água se atraiam umas às outras e formem pontes de hidrogênio. E é aí que começa a estranheza. Graças a essas pontes, a água tem um ponto de ebulição muito mais alto do que deveria. Outras substâncias com massa molecular semelhante evaporam facilmente, mas a água insiste em permanecer líquida em condições relativamente amenas. Se ela se comportasse como as outras, o oceano seria um imenso caldeirão fervente, e você jamais teria tido a chance de reclamar do calor em uma sala sem ventilador. Outra bizarrice. A água é uma das poucas substâncias que se expande ao congelar. A maioria se contrai, ficando mais densa em estado sólido. A água não. Quando congela, as moléculas se organizam em uma estrutura cristalina mais espaçada, o que torna o gelo menos denso que o líquido. É por isso que o gelo flutua. E esse detalhe trivial é essencial. Se o gelo afundasse, lagos e oceanos congelariam de baixo para cima, até solidificarem completamente. A vida aquática teria desaparecido em um inverno eterno, e nós não estaríamos aqui para fazer analogias desnecessárias. E já que estamos nas propriedades incomuns, vamos falar da alta capacidade térmica da água. Isso significa que ela pode absorver grandes quantidades de calor sem mudar muito de temperatura. É a razão pela qual o clima da Terra não varia de forma extrema entre dia e noite, como acontece em Marte. Os oceanos funcionam como um amortecedor térmico gigante, distribuindo calor e tornando possível uma relativa estabilidade climática. Em outras palavras, sem os mares, a vida seria uma sequência de ondas de calor e frio insuportáveis, tão previsíveis quanto os humores de um professor corrigindo redações às 3 da manhã. Além disso, a água é o solvente universal. Ela dissolve mais substâncias do que qualquer outro líquido conhecido. Isso permite que nutrientes circulem em organismos vivos, que reações químicas ocorram em células e que você possa preparar café solúvel sem grandes complicações. Se fosse menos eficiente, a vida seria um pesadelo químico, com compostos grudados e inertes, incapazes de interagir. Seríamos um universo de moléculas antissociais, recusando-se a conversar. Historicamente, a água foi sempre central. Civilizações inteiras se formaram em torno de rios, o Nilo, o Tigre, o Eufrates. O acesso a ela determinou o crescimento de impérios e, consequentemente, o número de trabalhos escolares sobre Mesopotâmia. Mesmo quando ainda não sabíamos nada sobre química molecular, já sabíamos que sem água não havia vida. E, de alguma forma, essa intuição continua correta. Curiosamente, a água também participa de fenômenos poéticos. O ciclo hidrológico, por exemplo, em que a água evapora, condensa em nuvens e retorna em forma de chuva, é quase uma aula prática de paciência. A mesma gota pode estar no oceano, na atmosfera, em um rio ou no copo de alguém em diferentes momentos. Uma repetição infinita que, se fosse descrita em uma apresentação em PowerPoint, faria qualquer plateia adormecer. E não podemos esquecer o papel da água no corpo humano. Cerca de 70% do nosso organismo é composto por ela. Isso significa que você é basicamente uma sacola de supermercado cheia de água, tentando se convencer de que tem importância cósmica. Cada pensamento, cada movimento, cada reclamação que você faz depende do fluxo de íons dissolvidos em água. Sem ela, o cérebro seria apenas uma coleção de células secas, inúteis como folhas de caderno esquecidas no fundo da mochila. Até mesmo os paradoxos cotidianos da água chamam atenção. Por exemplo, a tensão superficial permite que insetos caminhem sobre lagos, como se fossem acrobatas em corda bamba. A capilaridade faz a água subir por vasos de plantas, sustentando florestas inteiras. Pequenos detalhes, pequenas propriedades físicas que parecem inocentes, mas que sustentam ecossistemas inteiros. É o tipo de ajuste que passa despercebido,
mas sem o qual não haveria nem mesmo sombra de complexidade biológica. E claro, precisamos falar das implicações cósmicas. Quando os cientistas procuram sinais de vida em outros planetas, o primeiro critério é simples: existe água líquida? A lógica é que, se a água foi tão indispensável aqui, talvez seja em outros lugares também. Marte, por exemplo, já teve rios e lagos. Hoje, resta apenas gelo e vestígios. Europa, uma das luas de Júpiter, pode esconder oceanos subterrâneos sob uma crosta de gelo. Encelado, lua de Saturno, expele plumas de água para o espaço. Em todos esses casos, a pergunta é a mesma: será que a vida pode surgir onde há água? E talvez seja por isso que a água seja tão desconfortável de estudar. Ela parece simples demais para ser tão complexa. É como um exercício de matemática que começa com 2 mais 2 e, de repente, exige cálculo integral. Cientistas ainda hoje não entendem completamente todas as suas propriedades anômalas, o que torna esse líquido transparente mais enigmático do que deveria ser. No fim das contas, a água é um lembrete de que até as coisas mais banais escondem ajustes cósmicos. Ela é estável e instável, previsível e anômala, comum e essencial. É a substância que transforma o universo de um lugar vazio em um palco vivo. E, ironicamente, é também a substância que você provavelmente já derramou sobre os cadernos, arruinando uma tarde inteira de estudo. Mas, claro, a água sozinha não constrói vida. É preciso um elemento que funcione como um Lego químico, capaz de montar estruturas complexas, diversificadas e quase infinitas. Um elemento que parece feito sob medida para brincar de arquitetar organismos. E esse elemento é o carbono. O carbono é o tipo de elemento que parece ter nascido com vocação para protagonista. Enquanto outros átomos ficam satisfeitos em formar combinações simples, como sódio e cloro, que juntos produzem o sal de cozinha, e nada além disso, o carbono prefere complicar. Ele se liga a si mesmo, cria correntes, anéis, estruturas tridimensionais, como se tivesse uma compulsão por arquitetura. É o aluno que, quando recebe a tarefa de desenhar um quadrado, entrega um castelo com fosso e ponte levadiça. Quimicamente, o segredo do carbono está na sua tetravalência. Ele tem 4 elétrons disponíveis para ligação. Isso significa que pode se ligar a até 4 parceiros diferentes, como alguém que insiste em fazer 4 trabalhos em grupo ao mesmo tempo. Essa característica, simples no papel, abre um leque quase infinito de possibilidades. Correntes lineares, ramificadas, cíclicas, aromáticas. O carbono não se contenta em ser uma molécula discreta. Ele precisa ser um catálogo inteiro. E, como se não bastasse, as ligações entre átomos de carbono são estáveis o suficiente para durar, mas flexíveis o bastante para permitir transformações. Em outras palavras, o carbono combina disciplina e improviso. É como aquele aluno que copia a matéria inteira, mas ainda assim consegue inventar piadas durante a apresentação. Um equilíbrio improvável, mas extremamente útil. Se olharmos para a tabela periódica, veremos que outros elementos também têm múltiplas valências, mas nenhum consegue rivalizar com a versatilidade do carbono. O silício, por exemplo, também é tetravalente, tanto que já foi cogitado como candidato alternativo para a vida. Mas o silício é mais limitado. Suas ligações são menos estáveis, menos diversificadas. Imagine pedir para 2 alunos escreverem uma redação. O carbono entrega um romance de 500 páginas com personagens complexos. O silício entrega uma lista de compras. E aqui entra a coincidência cósmica. Se não fosse o carbono, talvez não existisse vida complexa. Talvez houvesse apenas formas de organização simples, sem a capacidade de evoluir em direção à diversidade que conhecemos. O carbono é o Lego químico da biologia. Cada átomo é uma peça que pode ser encaixada em quase qualquer posição, permitindo a construção de moléculas imensas e intrincadas. O DNA, por exemplo, é uma cadeia longa de carbono, decorada com nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e fósforo. Sem carbono, não haveria genética,
Não haveria evolução, não haveria debates inúteis sobre quem deveria ser o líder do grupo de ciências. Historicamente, a química orgânica, o ramo que estuda as moléculas baseadas em carbono, nasceu com certo preconceito. Chamava-se orgânica, porque acreditava-se que apenas seres vivos poderiam produzir tais moléculas. Até que, em 1828, Friedrich Wöhler conseguiu sintetizar ureia, uma substância típica da urina, a partir de um composto inorgânico. Foi um choque. De repente, aquilo que parecia exclusivo da vida podia ser recriado em laboratório. Foi como descobrir que o aluno popular não tinha talento natural, apenas estudava escondido em casa. Desde então, a química orgânica revelou um universo quase infinito de combinações possíveis: polímeros, plásticos, medicamentos, combustíveis. Tudo isso é, em essência, manipulação da versatilidade do carbono. A vida aproveitou essa capacidade primeiro, mas nós aprendemos a usá-la depois, de maneira igualmente caótica. É fascinante notar que a abundância de carbono também foi um fator determinante. Ele é o quarto elemento mais abundante no universo, depois de hidrogênio, hélio e oxigênio. E, ao contrário dos dois primeiros, que são leves e pouco cooperativos, o carbono é sólido, confiável e está disposto a interagir. O universo parece ter colocado as peças certas na prateleira: abundância e versatilidade no mesmo pacote. E claro, o carbono não trabalha sozinho. Sua combinação com oxigênio gera dióxido de carbono, essencial para a fotossíntese. Sua combinação com hidrogênio gera hidrocarbonetos, base de combustíveis fósseis e também de moléculas orgânicas básicas. Sua combinação com nitrogênio forma aminoácidos, os tijolos das proteínas. Em resumo, o carbono é o centro de uma rede de parcerias químicas, um verdadeiro organizador de eventos moleculares. Mas aqui vem a ironia. Essa mesma versatilidade pode ser perigosa. O carbono é também o protagonista de catástrofes ambientais modernas. Queimar combustíveis fósseis libera dióxido de carbono em excesso, alterando o clima do planeta. Ou seja, o mesmo elemento que permitiu a evolução da vida pode muito bem ser responsável pelo seu colapso. É como aquele aluno brilhante que, depois de anos de notas altas, decide sabotar o próprio futuro. E, se você pensa que isso é apenas uma questão moderna, saiba que o carbono sempre foi um elemento instável em termos de consequências. Nas estrelas, ele é produzido em um processo chamado triplo alfa, em que 3 átomos de hélio se fundem. Esse processo é incrivelmente improvável. A probabilidade de 3 partículas se encontrarem ao mesmo tempo é minúscula, e ainda assim, acontece. Se não acontecesse, não haveria carbono no universo. É quase como se você esperasse que 3 alunos esquecidos chegassem pontualmente à escola no mesmo dia e, milagrosamente, entregassem o trabalho em grupo. Fred Hoyle, um físico britânico, chegou a argumentar que a ressonância nuclear que permite a formação de carbono parecia tão ajustada que sugeria uma espécie de intencionalidade. Foi um dos primeiros a apontar o chamado princípio antrópico. Se o carbono não existisse, nós não estaríamos aqui para nos perguntar sobre ele. Ou seja, estamos diante de uma coincidência cósmica que se retroalimenta. E aqui está a parte mais desconfortável. O carbono poderia não existir. Bastava um pequeno desvio nos valores das forças fundamentais, e o triplo alfa não aconteceria. O universo seria um lugar sem moléculas complexas, sem bioquímica, sem literatura, sem ironias monótonas. Apenas um cenário vazio, onde talvez as estrelas brilhassem por um tempo, mas sem plateia para observar. No fundo, o carbono é um lembrete de que a vida depende de uma química improvável, quase frágil, mas teimosamente estável. Ele é o alicerce invisível que sustenta a biologia, a cultura e até mesmo as reclamações sobre trabalhos de escola. Mas claro, de nada adiantaria a versatilidade do carbono se não houvesse eventos dramáticos no universo capazes de espalhar esse elemento para todos os cantos. E é exatamente isso que acontece quando estrelas resolvem morrer de forma espetacular, em explosões tão violentas quanto necessárias. Estrelas são dramáticas por natureza. Elas passam a maior parte da vida em relativa estabilidade,
queimando hidrogênio em hélio, em uma rotina que dura bilhões de anos. Mas quando chega a hora de morrer, elas não aceitam o fim de maneira discreta. Nada de apagar em silêncio, como uma vela esquecida na mesa. Não, elas escolhem a opção mais espalhafatosa possível. Uma supernova. É como se o universo tivesse programado fogos de artifício cósmicos para marcar a ocasião. E por mais barulhentas e destrutivas que sejam, essas explosões são também incrivelmente generosas. Sem elas, não haveria carbono espalhado pelo espaço, nem oxigênio, nem ferro, nem praticamente nada que compõe os nossos corpos. Você já deve ter ouvido a frase poética: somos poeira de estrelas. O problema é que ela já foi repetida tantas vezes que perdeu o encanto. É como aquele professor que sempre faz a mesma piada em todas as turmas, até que ninguém mais reage. Ainda assim, continua sendo verdade. Cada célula do seu corpo, cada molécula de DNA, cada átomo de cálcio nos ossos, veio de uma estrela que decidiu morrer de forma espetacular. A supernova acontece quando o equilíbrio delicado da estrela se rompe. Durante sua vida, ela mantém uma disputa interna entre duas forças: a gravidade, que tenta esmagar tudo para dentro, e a pressão da fusão nuclear, que empurra para fora. É uma batalha silenciosa, que pode durar bilhões de anos. Mas, quando o combustível nuclear se esgota, a pressão interna cai, a gravidade vence e a estrela colapsa em segundos. O resultado é uma explosão que libera mais energia do que o Sol em toda a sua existência. É o equivalente cósmico a um aluno calado, que no dia da apresentação decide gritar o texto inteiro em megafone. O mais importante é que nesse processo, elementos pesados são criados. Ferro, níquel, ouro, urânio. Tudo isso surge nos segundos finais da vida estelar. Sem as supernovas, o universo seria formado apenas por hidrogênio e hélio, como uma receita de bolo feita com apenas 2 ingredientes: farinha e água. Funciona, mas ninguém chama isso de bolo. É apenas uma massa triste. Para que haja complexidade, diversidade, sabor, é preciso um tempero a mais. E esses temperos vêm das entranhas explosivas das estrelas. Historicamente, a descoberta das supernovas foi acompanhada de muita confusão. Civilizações antigas registraram estrelas novas, surgindo no céu, algumas visíveis até durante o dia. Em 1942, os chineses documentaram uma dessas aparições, que hoje sabemos ter sido uma supernova. Na época, era interpretada como sinal divino, mau presságio ou aviso de mudança política. Talvez não estivessem totalmente errados. Uma supernova realmente muda tudo, pelo menos em escala cósmica. E não podemos esquecer que a própria Via Láctea já foi palco de tais eventos. Estima-se que uma supernova ocorra, em média, a cada 100 anos em nossa galáxia. O fato de ainda não termos visto nenhuma com clareza nos últimos séculos é quase decepcionante, como esperar pelo professor que prometeu corrigir as provas para a próxima aula e nunca entrega. Mas os vestígios estão lá, nebulosas coloridas, restos de estrelas que explodiram, espalhando material pelo espaço como confete em um carnaval astronômico. Do ponto de vista da vida, essas explosões são paradoxais. Por um lado, elas são destrutivas. Qualquer planeta próximo a uma supernova é basicamente condenado. Radiação intensa, choques cósmicos, atmosferas arrancadas. Nada sobrevive. Por outro lado, sem elas, não haveria matéria-prima para a formação de planetas habitáveis. É uma espécie de sacrifício cósmico. A morte de uma estrela gera a possibilidade de nascimento de milhares de mundos. E aqui está a coincidência desconfortável. As supernovas não podem ser frequentes demais, nem raras demais. Se fossem muito comuns, a galáxia seria um campo minado, com planetas sendo destruídos antes de desenvolverem vida. Se fossem raras demais, não haveria elementos pesados em quantidade suficiente para formar planetas rochosos. A vida depende desse equilíbrio instável, como uma sala de aula que só funciona porque metade dos alunos copia a lição e a outra metade esquece o caderno. E ainda existe um detalhe adicional. Nem todas as estrelas terminam em supernova. Apenas as mais massivas,
com pelo menos 8 vezes a massa do Sol, conseguem esse destino espetacular. Estrelas menores, como o nosso Sol, terminam de forma mais discreta, transformando-se em anãs brancas cercadas por nebulosas planetárias. São finais bonitos, mas pouco produtivos em termos de espalhar elementos pesados. Se o universo tivesse se contentado apenas com estrelas pequenas, talvez fôssemos condenados a um cosmos de química pobre, sem ouro, sem ferro, sem carbono suficiente para DNA. É quase engraçado pensar que o ouro da sua aliança, o ferro do seu sangue e o cálcio dos seus dentes foram todos forjados em catástrofes estelares. Objetos cotidianos, como uma chave de casa ou uma moeda perdida no bolso, carregam consigo a marca de explosões cósmicas que aconteceram bilhões de anos antes da Terra sequer existir. É o tipo de lembrança que deveria nos deixar humildes, mas que, na prática, só serve como curiosidade em vídeos longos e monótonos como este. E claro, as supernovas ainda oferecem mistérios não resolvidos. O processo exato de formação de alguns elementos pesados, como o ouro, ainda é debatido. Alguns modelos sugerem que eles se formam em colisões de estrelas de nêutrons, eventos ainda mais raros e violentos. Em outras palavras, pode ser que até mesmo o ouro que você guarda no cofre seja resultado de coincidências cósmicas ainda mais improváveis do que as supernovas. Tudo isso nos leva a refletir sobre como a vida depende não apenas da estabilidade de forças fundamentais, mas também do caos controlado de catástrofes cósmicas. É como se o universo tivesse decidido que a melhor maneira de criar beleza fosse misturar ordem e destruição, equilíbrio e excesso. Sem explosões, não há diversidade. Sem diversidade, não há vida. Mas se as explosões estelares são responsáveis por espalhar os ingredientes básicos da existência, não podemos esquecer que outro fator igualmente improvável também moldou a Terra e a vida. As colisões cósmicas, que paradoxalmente destruíram para depois construir. Colisões cósmicas são o tipo de evento que, à primeira vista, parece apenas destrutivo. Um asteroide atinge um planeta, uma estrela se choca com outra, uma lua se forma a partir de destroços espalhados. É caos em escala astronômica, como se o universo fosse um aluno desajeitado derrubando a pilha inteira de livros da biblioteca. Mas, ironicamente, foram justamente essas catástrofes que ajudaram a moldar a Terra e abriram caminho para a vida. O exemplo mais famoso, claro, é a colisão que deu origem à Lua. Um corpo do tamanho de Marte, chamado Theia, teria atingido a Terra primitiva há cerca de 4,5 bilhões de anos. O impacto foi tão violento que vaporizou parte do planeta, lançou detritos para o espaço e, desses restos, nasceu o nosso satélite. Se você acha que trabalhos em grupo são confusos, imagine a física desse encontro. 2 esferas gigantes batendo de frente, derretendo-se, recombinando e ainda assim conseguindo produzir um planeta relativamente estável. É um nível de confusão que faria qualquer professor pedir uma redação extra só para tentar entender. E esse impacto não foi apenas um acidente estético. Como já discutimos, a Lua estabiliza a inclinação da Terra, regula as marés e até ajuda na duração dos dias. Ou seja, um evento que parecia destrutivo foi, na prática, uma reorganização estratégica. É como se, depois de uma briga generalizada no pátio da escola, surgisse um novo time de futebol campeão do bairro. Mas as colisões não pararam aí. Durante o chamado bombardeio intenso tardio, entre 3,8 e 4,1 bilhões de anos atrás, a Terra e os outros planetas foram constantemente atingidos por asteroides e cometas. Para nós, hoje, isso soa como filme de desastre, mas, na época, era rotina. E, paradoxalmente, esses impactos podem ter trazido água e compostos orgânicos para a Terra. Sem eles, talvez o planeta fosse apenas uma rocha seca, estéril e sem graça. Em outras palavras, cada vez que um pedaço de rocha espacial atingia o planeta, estava entregando ingredientes para a vida. Uma espécie de delivery cósmico, mas sem o conforto do aplicativo. Claro, nem todas as colisões foram boas. O impacto mais famoso da história recente é o que aconteceu há 66 milhões de anos, na península de Yucatán.
um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro atingiu a Terra, liberando energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. O resultado foi a extinção dos dinossauros, além de muitas outras espécies. Uma tragédia para os répteis gigantes, mas, ironicamente, uma oportunidade para mamíferos se espalharem. Ou seja, sem essa colisão, talvez você não estivesse aqui. E eu não estaria dando essa aula infinita. Estaríamos em um mundo governado por dinossauros que provavelmente jamais inventariam trabalhos de escola. E aqui entra uma coincidência interessante. O tamanho do impacto. Se fosse menor, talvez não tivesse provocado extinções em massa. Se fosse maior, poderia ter esterilizado o planeta inteiro. Foi, portanto, um desastre calibrado. Grande o suficiente para redefinir a evolução, mas não tão grande a ponto de acabar com tudo. Um equilíbrio caótico, como quando o professor aplica uma prova surpresa difícil o bastante para reprovar alguns, mas não todos. Outros planetas do Sistema Solar também mostram marcas dessas colisões. Mercúrio tem uma cratera chamada Caloris, com mais de 1.500 quilômetros de diâmetro. Marte possui cicatrizes de impactos tão grandes que parecem feridas abertas. Até mesmo a inclinação estranha de Urano, de 98 graus, pode ser resultado de uma colisão gigantesca. É como se o Sistema Solar inteiro tivesse passado por uma infância turbulenta, cheia de tombos e arranhões, até finalmente se acalmar. O mais irônico é que sem esses choques, talvez não houvesse diversidade planetária. Cada colisão alterou rotações, inclinações, atmosferas. A Terra com água, a Lua estabilizando, Marte com gelo residual, Vênus transformado em um forno tóxico. Tudo isso foi moldado em parte por pancadas cósmicas. O universo, ao que parece, prefere criar beleza com marteladas. E se pensarmos em escalas maiores, as colisões de galáxias são ainda mais dramáticas. Quando duas galáxias se encontram, as estrelas em si raramente colidem. Afinal, os espaços entre elas são enormes. Mas nuvens de gás se chocam, formam novas estrelas, e a estrutura inteira se reorganiza. A Via Láctea, inclusive, deve colidir com Andrômeda em alguns bilhões de anos. Será um espetáculo grandioso, mas lento demais para incomodar qualquer espectador. A aula continuará, só que com mais fogos no céu. Voltando à Terra, cada impacto moldou a história da vida. Alguns trouxeram ingredientes, outros apagaram espécies inteiras. Mas no balanço geral, sem eles, não haveria a diversidade biológica que conhecemos. Colisões cósmicas são como revisões forçadas em um trabalho. Você não quer, reclama, mas no fim, o resultado fica melhor do que o original. E é impossível não notar a ironia maior. A vida, tão delicada, tão dependente de ajustes finos, só existe porque o universo decidiu brincar de jogo violento, lançando pedras gigantes contra planetas indefesos. É como se a aula mais longa e tediosa da escola fosse interrompida por bolas de papel voando pela sala. E, em vez de atrapalhar, isso acabasse tornando a matéria mais interessante. Mas, se o cosmos gosta tanto de paradoxos, talvez o maior deles não esteja nas colisões visíveis, mas nas perguntas que ainda não conseguimos responder. O que realmente sustenta esses ajustes invisíveis, esses números que parecem escolhidos a dedo? Chegamos ao final, embora não exista exatamente um final. Ou talvez seja apenas o meio, ou quem sabe o começo que demorou demais para aparecer, porque se pensamos em coincidências cósmicas, em gravidade, em água, em carbono, em explosões estelares e em colisões desajeitadas de asteroides, acabamos percebendo que tudo é um grande acidente organizado, ou uma organização acidental. É como um trabalho em grupo que, por algum milagre, deu certo, mesmo sem ninguém ter lido a apostila. E, ainda assim, eu me pergunto, será que isso cai na prova? Porque se cair, ninguém vai acertar. Ou será que o universo é apenas uma prova que nunca foi corrigida? Talvez estejamos vivendo em uma sala de aula abandonada, esperando um professor que esqueceu de voltar. O tempo passa, as estrelas explodem, as marés sobem e descem, e nós continuamos aqui, rabiscando no caderno como se fosse importante. Será que o universo tem um fim? Ou será apenas um intervalo longo demais,
daqueles que parecem eternos, com o relógio parado na parede? E se tudo não passar de uma equação mal escrita no quadro? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Uma frase tão repetida que já perdeu o sentido. E se, no fundo, estivermos apenas esperando o sono chegar? Porque, convenhamos, nada foi realmente concluído. Não existe resposta definitiva para nada disso. Só números que poderiam ser diferentes, forças que poderiam falhar, ajustes que poderiam ter sido outros. E, mesmo assim, deu certo. Pelo menos por enquanto. Talvez amanhã não dê. Talvez daqui a bilhões de anos tudo acabe. Ou talvez já tenha acabado e não percebemos. Se você ainda estiver acordado, parabéns. Mas sério, vai dormir. Ou veja outro vídeo, tanto faz.